Para ganharmos tempo, então já tenho aqui um código bem simples que exemplifica o algoritmo de como nós fazemos uma multiplicação. Qual é a forma, então, por trás dos panos que é feita uma multiplicação? Ela nada mais é do que uma sequência de somas, certo? Então, por exemplo, 3 vezes 4 seria uma sequência de somas, são 4 somas, somando sempre o valor do 3, certo? Então, você tem um valor, que é o valor que você vai somando nele mesmo, e você tem um outro valor, que é a quantidade de vezes que você faz essa soma, correto? Então, imagine aqui comigo que nós temos a nossa função multiply, que recebe daquela forma mais antiga o x e o y, correto? E o que eu tenho que fazer com ele? Eu vou ter que pegar desse valor do y, então 3 no x vezes 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essa função do while, que vai fazer o quê? Traduzindo ela é, enquanto o y for maior do que zero, eu vou fazer essa soma. Então, eu vou pegar o valor do result e vou somar sempre com o valor do x, tá? Então, eu vou adicionando isso sempre no let, olha aí o nosso let, certo? Por quê? Porque nós estamos mudando esse valor aqui dentro, tá? E o nosso y, que já vem aqui com o 4, com o valor 4, ele vai sendo decrementado, certo? Então, a gente vai subtraindo 1 do y até ele chegar em zero, quando ele sairá desse nosso while, né, do nosso enquanto, para retornar o result. Veja só como que é diferente essa nossa função agora das funções anteriores. Por quê? Nas funções anteriores, nós não tínhamos essa palavrinha do return, pois nós já escrevemos ela em uma linha só. Nesse caso, essa função ela já possui esse return implícito, certo? Então, tanto que assim, essa forma que nós escrevemos as funções se chama arrow functions, tá certo? Então, caso você for pesquisar aí no JavaScript, chama arrow function, porque tem uma flechinha, né? Então, porém, se você passar de uma linha da lógica dessa função, você deverá fazer o quê? Abrir e fechar essas chaves, correto? Então, nesse caso aqui, nós estamos criando esse escopo dessa nossa função multiply, onde nós iremos fazer o quê? Um laço, tá? Então, o while é um laço, onde ele tem um término, certo? Então, nós temos um teste lógico para sair desse while, ou seja, enquanto esse valor não for isso aqui, então, enquanto y for maior, desculpa, enquanto y for maior do que zero, ele vai ficar executando isso aqui. E aí, nós colocamos esse teste para o y ser maior do que zero, por quê? Porque nós estamos pegando exatamente o valor que ela do nosso multiplicador, por exemplo, e estamos subtraindo um dele. Então, esse é o nosso limite. Quando chegar a zero, a gente sabe que finalizou o nosso processamento. E aí eu só vou precisar retornar o quê? Então, essa result, nossa variável com let aqui, que ela vai ficar incrementando essa variável result com o valor de x sempre. Tá? Então, ó, vamos executar no nosso terminal. Node multiply 3 vezes 4, 12, né? Bem simples. Agora, vamos transformar essa mesma função, aqui é uma função só, naquele formato que nós tínhamos feito anteriormente, né? Quebrando ela em duas funções aqui, ó. Então, olha só que simples. Eu até deixei pronto para ficar bem claro que não é tanta diferença, correto? Por quê? Porque o y ali vai retornar essa outra função que recebe o x e pronto. Porém, olha só, quando nós executamos ela, nós temos que fazer essa inversão dos parâmetros. Se antes era x e y, aqui vai ser yx. Tá? Mas tudo depende da forma que você escreve a sua função. Tá bom? Então vamos ver nosso multiply, fazendo aquela execução dupla de uma vez só. Tá? Então vamos ver se mudou o nosso resultado. Olha, não mudou em nada, correto? Então nós temos aqui exatamente o que? A implementação de como acontece uma multiplicação na matemática. Legal, né? Porém, agora nós temos que fazer o quê? Utilizar as nossas funções já pré-criadas para eliminar esses operadores que nós temos aqui, tá? Colocando tudo no formato de funções. Então, se nós formos utilizar aqui no result, nossa função de add, certo? Eu vou fazer o quê? Ó? Eu posso fazer o seguinte. Lembra que nós tínhamos aquela PA onde nós fazíamos a primeira execução da função para definir o valor de y? Então, se nós temos que sempre adicionar o valor de x aqui,
o que nós podemos fazer? Olha só, uma função chamada addX, que vai receber o que? A execução da função add, onde eu passo o valor de x para ele, tá bom? Tá certo? Então, ok. E aí, o que eu faço com essa função do addX? Eu vou copiar aqui e vou chamar, tá? Vou chamar sua execução exatamente nessa parte onde nós temos os result mais x. Olha só. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa nossa função aqui agora. Nosso multiply, ó lá, pronto, ó, deu a mesma coisa, o mesmo. A gente então substituiu o nosso operador por uma execução de uma função, na verdade, no caso, duas funções, tá? Então aqui, como nós sabemos que sempre irá adicionar aquele valor de x, a gente pode criar uma função que faça exatamente isso, correto? E aqui, como nós temos aqui embaixo o subtract, que é para você subtrair o 1, nós podemos também, então, criar uma outra função, aqui ó, com a constante sempre, para decrement, né, para decrementar. Então, decrement 1, por exemplo, e eu vou chamar minha função subtract, ok? Passando o quê? O valor de 1, porque ali nela, ela vai ser, o y vai ser invertido para menos 1. Tá certo? E aí vai fazer a soma ali normalmente. Então, olha só, se no subtract nós temos aqui o decrement 1, então nós só precisamos chamar essa função aqui, passando o y para ela. Perceba bem como que nós estamos fazendo, né, essa substituição dos operadores matemáticos pelas nossas funções já pré-criadas. Então, olha só, vamos ver. Opa, mesma coisa, maravilha! Maravilha, então nós realmente conseguimos fazer uma função de multiplicação baseada no seu algoritmo, né, que é uma sequência de adições no mesmo valor, utilizando o que? Funções que reutilizam outras funções mais básicas e basicamente nós temos a função do inverse e do add. E todas as outras usam, né, de alguma forma, uma dessas duas, tá certo? E isso é para mostrar o poder de reuso que nós temos com a programação funcional quando nós entendemos como criar essas funções que possam ser mais genéricas e reusáveis, tá certo? Coisa que a gente vai ver durante o resto do nosso curso inteiro é isso aqui, tá bom? Lógico, eu vou fazer uma parte de uma aula bônus em cima desse conteúdo, mostrando a forma diferente de construção, de criação de funções. Eu só não mostrei nessa aula como um conteúdo sequencial, porque não é a forma que eu quero e que nós usaremos durante o nosso curso. Ou como nós usaremos as funções durante o curso vai ser assim, tá? Mas logicamente eu tenho que demonstrar para vocês a mesma coisa utilizando os outros métodos já existentes no JavaScript, para caso você ver essa forma diferente de escrita, você consiga entender, né, e traduzir para esse formato um pouco mais atual, tá certo? Então, sabendo disso que nós criamos essa função do multiply, utilizando outras funções básicas, o que nós vamos ter como exercício? Eu quero que você crie a função do divide, né, de dividir. Então, baseado nesse nosso conceito, mesma coisa, lembrando que é o inverso da multiplicação, ou seja, é uma sequência de subtrações. Então, o seu código vai ser até bem parecido com isso aqui, tá certo? Então, vai ser apenas esse exercício da nossa primeira aula, tá? Baseado nesse conteúdo. Ok? Então não vai ser baseado no conteúdo bônus, que dá outras formas que nós podemos escrever. Então vai ser só apenas isso. Cria a sua função de dividir exatamente como o inverso dessa de multiplicar. Beleza? Então valeu, galera. Nós estamos finalizando aqui a nossa primeira aula desse módulo 1, do nível 1. Ok? E eu estou tentando fazer esse formato um pouquinho mais diferente, um pouco mais live, um pouco mais de implementação. Por quê? Porque senão as aulas são muito grandes, aí eu tenho todo esse conteúdo escrito, tudo que eu escrevi, essas funções estão nesse conteúdo escrito no GitHub, está até bem melhor, claro, escrito. Então, como é muito conteúdo sempre para cada aula, sempre está passando ali de meia hora, eu tento quebrar em cada parte no máximo 10 minutos, para não nos estendermos, ok? Eu vou tentar fazer as aulas desse formato direto, código, executar
Se vocês não acharem tão bom assim e quiserem ver mais slides ou conteúdo escrito ou até imagens, é só me avisarem que eu posso mudar facilmente durante as aulas para tentarmos chegar num formato muito melhor e que vocês desfrutem, né, como eu vou desfrutar de criar essas aulas para esse curso, ok? Então, muito obrigado, até a próxima aula. JavaScript Super Saiyajin